Bom, então agora a gente está gravando. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso quinto encontro. Olha que legal, a gente já está nesse quinto encontro que tem sido muito legal. Que depois eu gostaria que vocês falassem também sobre o que é a expectativa e o que vocês estão encontrando, né, nesses nossas quintas-feiras à tarde, à noite. Porque a gente está dedicando isso. Ó, gente, uma paradinha estratégica é para admitir pessoas que estão na sala de espera, tá? Não tô esquecendo o texto, não. Vamos lá. A gente está se reunindo sempre para compartilhar informações que eu fui adquirindo de diversas fontes, né, de pesquisa, de estudo, porque desde que eu me interessei pela aromaterapia, pelos óleos essenciais, foi a partir de ver na prática, né, ver a ação deles, primeiro comigo. Eu contei já para vocês nos outros encontros que eu passei por um período de depressão, causada por uma estafa, que virou uma síndrome do pânico, e eles me ajudaram muito. Eu tive a informação científica deles no meu curso de acupuntura, pude experimentar em mim, pude usar nas pessoas que me procuravam para um atendimento de acupuntura, então foi a primeira forma de ver ali na prática terapêutica como potencializava o trabalho da acupuntura, como era de fato valiosa essa contribuição da aromaterapia. E aí eu comecei, né, a procurar, querer saber mais, lógico, estudar, porque a gente vê assim, uma coisa que de repente todo mundo está falando, uma coisa que faz tão bem, que dá tanto efeito, que a gente chega a ficar assim meio perdido. Será que isso é verdade? Ou então, por que, como e por que isso funciona? E aí, o que eu fui fazendo, né? O meu estilo de aprender as coisas é realmente correr atrás de pesquisas, estudar. Eu fui fazer cursos. Essa foto aqui eu amo de paixão. Quem conhece a Marisete Neves sabe que ela é uma mentora nossa, tanto na parte de explorar o negócio da doTERRA, quanto de nos ensinar sobre óleos essenciais. Então, eu tenho muito carinho por essa foto que está aqui. Eu, a minha amiga Gisele e a Marisete Neves. Foi um dos primeiros cursos presenciais que eu fiz, foi com ela. E por ver assim que o mundo da aromaterapia é tão amplo, tantas informações, o passo seguinte que eu dei foi voltar para a faculdade e procurar aprender na parte bioquímica, né, na faculdade de biomedicina, essas respostas. E o que eu encontrei lá me fascinou, e é muito legal quando a gente se dispõe a ir passando essas informações adiante, porque nem todo mundo está querendo fazer uma faculdade, nem todo mundo está querendo fazer de novo, né, uma formação terapêutica, mas muita gente está querendo aprender. Então, a minha proposta é exatamente essa, né? Perceber que as pessoas também não conheciam óleos essenciais, assim como eu. Na verdade, eu fui apresentada no curso de acupuntura sem nunca ter ouvido falar, eu não sabia a diferença entre essência e óleo essencial. E sabendo que mesmo essas pessoas que já estavam atentas àquela questão de não abusar dos remédios sintéticos, né, cuidar da saúde de uma forma muito natural, ainda estavam inseguras, exatamente pela falta de informações, exatamente pela falta de que isso fosse divulgado. E aí começou o meu outro movimento, que é esse que eu também compartilho aqui com vocês, que é o movimento de transmitir informações, de ensinar as pessoas. E o que eu percebi também, né, que essas pessoas, elas não queriam só ser terapeutas, elas queriam saber disso para a sua própria vida. E aí, num desses cursos, também na companhia da Marisete, foi onde eu a conheci, eu acabei me envolvendo, já conhecia várias marcas de óleos essenciais, acabei me envolvendo com a doTERRA, primeiro como cliente preferencial, né? Logo de cara eu vi as vantagens de me associar para ter os descontos nas compras e para ter os bônus por fidelidade, né, recebendo produtos em troca dos pontos que eu acumulava nessas compras, e fui me especializando
da forma como a própria doTERRA nos sugere. Primeiro, usando, né? Usando os produtos e percebendo que muito do que eu conhecia antes, às vezes não podia nem ser chamado de óleo essencial. Hoje, né, com a técnica, eu entendo qual é essa diferença, que vem desde a parte da plantação do vegetal, de onde o óleo vem, desde a parte da extração, da embalagem, do transporte, todos os cuidados que a gente tem. Mas no simples uso, ao manusear um óleo de uma marca desconhecida ou não reconhecida, né, não preocupada com essa questão da qualidade, e usar um produto da doTERRA, isso já foi um grande upgrade na minha experiência, já foi uma certeza de que eu tinha conhecido uma empresa que me daria o produto que prometeu. Depois é inevitável que a gente comece a compartilhar. No meu caso, foi até por conta da minha atividade, né, de terapeuta, de acupunturista, mas não se restringia aos atendimentos, né? Isso a gente consegue compartilhar com a família, compartilhar com os amigos. Às vezes eu sempre falo isso, você vai numa manicure, porque é onde muitas vezes aconteceram isso, e a pessoa reclama de uma dor, reclama de uma dificuldade para dormir, e aí você começa a passar a sua própria experiência, mesmo sem você ter feito um curso de formação, porque aquilo é intuitivo, você querer compartilhar o bem-estar que você sentiu. E aí, né, cheguei aonde eu estou agora, com muita alegria, com muita felicidade, tendo recebido já um monte de retorno carinhoso, positivo, de pessoas que estão me acompanhando nos cursos, né, e percebendo a paixão que eu coloco nesses cursos para ensinar a outras pessoas como desfrutar com segurança, né, com responsabilidade desse presente da natureza, que são os óleos essenciais. Enfim, eu percebi que muita gente que usava o óleo queria saber mais, mas não queria ser um terapeuta. Queria, na verdade, se inteirar da segurança e procurar um jeito de ser saudável de uma maneira simples. Então, a minha proposta nesses encontros é exatamente isso: tentar trazer para vocês as informações que eu recolhi, né, como eu disse no início, em várias fontes de pesquisa, na faculdade, que é uma parte bem teórica, nos cursos que eu faço, nos inúmeros livros, né? Eu também sou autodidata, além de tudo, todos os cursos que eu já fiz, eu coleciono livros para que a gente tenha sempre condições de estar atualizado, né? É uma área que está crescendo muito em termos de pesquisa nos últimos anos, então a gente está sempre procurando novidades. Para esses nossos encontros, eu preparei hoje uma linha do tempo para que a gente possa se situar e lembrar e organizar o nosso pensamento para entender como a importância dos óleos essenciais chegou a nós nesse século XXI. O que a gente tem em relação ao uso de plantas? Isso não é uma novidade, né? Parece até que a gente descobriu a pólvora que está na moda, mas não é verdade. Desde a antiguidade, ou seja, desde sempre que se tem registro escrito, o homem usou plantas porque ele se reconhecia como parte da natureza. Então, esses recursos que a natureza dispunha, que eram intuitivamente percebidos pelo homem, que ele cultivava, que ele reconhecia o poder das plantas, ele usava para curar os seus males. Então, era comum que as pessoas tivessem a sua horta, que conhecessem pelo cheiro, pelo toque, uma planta que fosse atender aos seus problemas mais comuns. Por um movimento assim meio confuso da humanidade, houve um momento, né, que ficou marcado como a Idade Média, um período até bem grande, que houve uma certa confusão aí por conta de conflitos religiosos com o poder, e acabou que essa prática, né, que era tão natural, que era tão intuitiva, começou a ser considerada perigosa. Na verdade, uma prática proibida até, porque se cultivou naquele momento uma separação entre o homem e Deus.
A religião impunha, né, a presença de Deus como um poder supremo, a doença era vista como um pecado ou como uma punição, e começou a proibição de práticas de cura. Em determinado momento, até quem perseguia a ciência, né, quem estava querendo estudar isso, era considerado herege, porque não podia ter essa ação do homem, porque tudo que dependia da vida e da morte era vontade de Deus. É um pensamento até difícil, né, para a gente que está no momento de conhecimento um pouco maior, entender, porque ele, na verdade, nem é coerente. Se foi Deus que fez tudo, os homens, as plantas, se a natureza é obra de Deus, por que não nós que também somos filhos, né, somos obra dele, não usar desse poder? Enfim, a gente sabe que a humanidade precisa passar por esses altos e baixos, né? Aquela velha história do pêndulo, que às vezes está totalmente natural, depois está totalmente científico, que foi o que aconteceu nos séculos seguintes da Idade Média, o século da Revolução Científica, onde continua tendo uma separação. Dessa vez, a ciência voltou muito forte, mas separada da religião, dividindo o que era mente do que era corpo. Então, até não se misturavam essas duas situações. O que era corpo, o que era mente era outra história, era para outro tipo de investigação. E foi o tempo da física clássica, que até hoje a gente estuda as leis, né, da física clássica, mas que é uma lei que explica o macrocosmos, né, explica as coisas que a gente vê, que a gente entende o funcionamento. E como a gente continua evoluindo, chegou a época, no século passado, de despontar a física quântica, que é a física que estuda o microcosmos, né? O que já foi considerado indivisível, que é o átomo, foi desvendado que, na verdade, ele é divisível, sim, ele tem partículas subatômicas, que essas partículas elas chegam a mostrar que pouca coisa que a gente vê e toca é matéria, que, na verdade, tudo é energia. Pouco, dentro de um átomo, pouco é uma parte sólida. A maior parte absoluta é energia. Então, na verdade, para quem gosta de física quântica, fica uma sugestão, o livro do Fritjof Capra, que é um físico que fez um paralelo com a física moderna e as religiões mais antigas, falando no seu livro O Tal da Cura, comparando, inclusive, as deidades, as divindades de várias culturas milenares com a relação que a gente descobre hoje de movimentos da física, chamada física quântica, né? Ou mecânica quântica também. No tempo da Revolução Científica, o que aconteceu com a gente foi uma perda desse contato, já que corpo era uma coisa, mente era outra, a gente passou a desconectar com a nossa complexidade como ser. E passou, então, a ver a busca pela cura dos nossos males em coisas completamente, vamos chamar de sintéticas, né? Coisas que estão lá fora. Eu nem ligo muito para o sintoma, para entender o sintoma. Eu busco um alívio rapidamente para que isso não me incomode. Nem quero saber se eu preciso mudar de hábitos, nem quero saber se eu preciso pensar melhor nas minhas próprias atitudes. Quem já assistiu minhas outras apresentações lembra da gente falar da medicina chinesa, que correlaciona os elementos, né, da natureza, os 5 elementos, que é a base da medicina chinesa, com emoções, com órgãos do nosso corpo. Então, por um longo tempo, a gente esqueceu disso tudo. A gente ficou realmente focado na questão científica. Então, o pêndulo foi para outro lado. Não era só divino, não era na mais natureza, não era divino, era ciência. A salvação está lá fora, está naquela pílula colorida que a gente encontra na farmácia. O resultado está aí nessa cabeça cheia de comprimidos. Porque o que acontece? Quando a gente abusa de qualquer que seja a forma de uso de uma substância, os efeitos podem ser piores do que os desejados. Aqui a gente tem desenhos bem, né, simpatiquinhos de bactérias, que são seres mais antigos do que nós, que são seres menos complexos do que nós, né? Nós temos milhões de células, mas que conseguem se adaptar
com uma velocidade incrível e mudar os efeitos dos antibióticos, que foram remédios que salvaram a humanidade, né, de grandes tragédias, de pestes, de muitas doenças, mas que hoje em dia estão ameaçados de não serem mais eficazes e de ainda trazer outras complicações. Então, a gente está vendo aqui uma bactéria devorando um conhecido antibiótico e está vendo uma outra ali com uma carinha bem terrorista, se defendendo com um escudo. Gente, na faculdade, na matéria de imunologia, a gente aprende, parece coisa de filme, né, de terror. Elas desenvolvem capacidade até mesmo, são várias formas, né, de resistir aos antibióticos, mas até mesmo de fazer um movimento que é de colocar para fora, a gente chama bomba de fluxo, o medicamento. Então, a célula aceita, a bactéria já contaminou essa célula e ela faz uma mudança e coloca para fora o remédio que viria a combatê-la. Isso e uma infinidade de outras estratégias. Ela muda a conformação da membrana da célula, ela impede que o antibiótico se ligue aos receptores da célula e faça seu efeito. Ou seja, isso é o resultado do mau uso dos medicamentos que a gente agora está pagando o preço. É incrível, é enorme o número de bactérias que estão até chamadas de bactérias super resistentes, né? Bom, deixa eu passar. Também já falamos sobre isso, mas eu preciso dar um panorama geral para que a gente avance nos nossos entendimentos, que é a política da empresa Doterra, por segurança, por honestidade, né, por uma questão mesmo de conformidade com as regras que a gente tem no nosso país, recomendar que a gente não ofereça óleos essenciais como remédios, que de fato eles não são remédios. Até porque tratar doença é uma exclusividade, é uma atividade exclusiva da profissão de médico. Então, vocês não nos veem falando que um óleo essencial vai curar uma doença. Mas é evidente, né, é cada vez maior o número das pesquisas científicas que apontam os benefícios bioquímicos desses óleos essenciais. E, principalmente, não só as pesquisas, como os próprios resultados desses estudos, que trazem o que a gente também já comentou. Quem está chegando agora, se quiser dar uma olhada lá no YouTube, está tudo gravadinho para a gente não perder o fio da meada. As famosas, né, e importantes evidências científicas de que, de fato, esses biocompostos, né, que são compostos químicos, sim, mas uma química biológica, não é uma química sintética, eles de fato produzem efeitos no nosso organismo. E efeitos de combater vírus, bactérias, de reorganizar a atividade do nosso próprio órgão enfraquecido, né? Mas não são oferecidos como remédios. Nós não estamos preocupados com curar doenças. Também foi matéria de nossas outras conversas. A nossa questão é olhar o ser humano como um ser complexo. E aí sim ajudar tudo a se reorganizar. Mas a Doterra também, para que nos dê mais segurança, ela tem um movimento imenso de associação com hospitais, com laboratórios de pesquisas, para que essas pesquisas avancem, e avançaram muito mais nos últimos 12, 15 anos do que em toda a história anterior, para trazer essa segurança para quem vai usar os óleos essenciais e sempre priorizar a pureza, a origem do material que a gente oferece, porque qualquer substância que a gente coloca no nosso organismo, por qualquer um dos meios que a gente viu no encontro passado, vão trazer consequências ao nosso corpo. Então, se a gente não sabe a qualidade do que está ingerindo, né, a gente pode ter um efeito contrário ao desejado. Eu não vou entrar em detalhes sobre o que... Hoje, então, foi um dia de muita teoria da conspiração. Eu recebi inúmeras mensagens de WhatsApp, vi algumas publicações no Instagram. A gente está muito angustiado, a gente está muito inseguro com essa questão da vacina, se entra ou não entra, se ela vai fazer bem ou se ela vai fazer mais mal ainda.
E essa é a hora que a gente se pergunta por que que uma substância natural, de um custo-benefício excelente, né, é muito mais barato do que usar remédio, porque o remédio, além de tudo, nos causa efeitos colaterais, nos torna dependentes, nos faz, substitui a função do nosso órgão e faz com que a gente precise continuar usando aquele remédio por muito tempo, às vezes o resto da nossa vida, porque que ele não é pesquisado. Então, eu vou sugerir para quem gosta de livros, ou até filme, tem esse filme, mas eu li foi o livro. Um livro que fala muito sobre a questão da bioética, a questão de você perceber até que ponto um interesse financeiro prejudicaria o interesse de uma comunidade, de muitas pessoas que poderiam se beneficiar. Se o remédio for muito barato, às vezes não vale a pena. Se eu não posso patentear aquele remédio e fazer dele a minha fonte de lucro, eu não vou adiante com essa informação. É horrível, eu detesto teorias da conspiração, mas esse livro me marcou, ele me deixou muito impressionada. Eu já li há muito tempo, muito antes de conhecer terapias integrativas, mas faz todo sentido. A dica é O Jardineiro Fiel. É um livro muito legal mesmo. Bom, vamos seguir então aqui na nossa história. Como eu falei, a proposta da aromaterapia é investigar outros campos, não é tratar a doença, é olhar para aquele ser que se apresenta precisando de ajuda, porque a própria medicina trouxe para a gente um conceito do que sejam as doenças psicossomáticas. São doenças que, em algum momento, começaram a aparecer a nível emocional, no nível psicológico, né, no nível mental e até mesmo no nível energético, que assim elas são tratadas, por exemplo, pela homeopatia, até que, por não serem ouvidas como sintomas, tratadas como sintomas, por não ter se buscado a causa de tudo isso, elas acabaram, de fato, acometendo o nosso corpo físico. Em grande parte, as doenças vêm de uma origem emocional. Então, é por esse olhar que a aromaterapia começa a oferecer ajuda, como uma terapia integrativa e complementar, né, reconhecida pelo Ministério da Saúde, aplicada no SUS no Brasil desde 2018, e exatamente por isso que a política da doTERRA nos impõe esse respeito, de respeitar as regras da nossa legislação, que apresenta óleos essenciais aromaterapia como uma terapia integrativa e complementar, e não como uma terapia exclusiva. Sem esquecer, né, inclusive, quanto às evidências científicas. Eu não tenho dúvida de que foi exatamente essas evidências científicas que trouxeram a certeza de que elas devem ser oferecidas à população. Bom, então, por que vocês acham que eu estou falando tudo isso? Estou dando uma volta grande? Não. Na verdade, o que a gente quer é que mais pessoas compreendam que o fato de você inalar um óleo essencial, aqui representado por uma florzinha, que vai estar cheia de compostos bioquímicos, que esses compostos vão de fato penetrar no seu corpo, alguns deles vão se transformar em sinais elétricos que vão atingir diretamente a sua área de emoção, né, o sistema límbico. Outras vão descer e vão atingir o pulmão, então eles vão acabar entrando na corrente sanguínea. Então, inalar é uma forma de absorver óleos essenciais de duas formas maravilhosas, interno e também na parte só de vibrações do emocional, e fazem a gente imaginar que com essa simples atitude a gente pode mudar os nossos padrões de pensamento. Se a gente acabou de falar que a origem de certas doenças físicas é o nosso mental, é o nosso emocional em desequilíbrio, quando essa ajuda é disponibilizada, quando o óleo essencial entra em ação e muda todo esse nosso padrão de pensamento, muda a nossa disposição. Quem nunca cheirou um óleo de hortelã-pimenta e teve aquela lufada de ar fresco, melhorou a respiração, melhorou a oxigenação do cérebro, melhorou com isso a clareza das ideias.
trouxe para a gente, naquele momento, uma outra disposição. Então, quando isso acontece no nosso corpo, é inevitável que, a partir dessa mudança de padrões da nossa mente, vá para o nosso corpo, em consequência, todas essas outras mudanças. Eu amei essa imagem, porque não há dúvidas de que a nossa mente controla o nosso corpo. Se a gente começa a acreditar, começa a usar esse recurso de mudar o nosso padrão mental, emocional, vibracional, né? Sou apaixonada pelo vibracional. A gente ainda vai falar mais sobre isso em próximos encontros. Se a gente entende esse mecanismo, a gente está garantindo saúde, porque a gente está trabalhando até mesmo na prevenção dessa possível doença. A gente está evitando que, por exemplo, um pensamento negativo nos consuma, que uma preocupação excessiva nos traga. Vamos falar da coisa mais simples que uma preocupação nos traz, uma úlcera nervosa. As coisas não aconteceram ou não aconteceram do jeito que a gente queria e a gente está remoendo. Lá se vai o nosso estômago, né, o elemento terra, sofrer. Se a gente tem muita raiva, se a gente insiste em cultivar aquela raiva, lá se vai o nosso fígado sofrer. Isso tudo é ensinamento da medicina tradicional chinesa. O que a gente projeta em emoção afeta o nosso corpo físico. Então, se inalar, imagina, gente, inalar um óleo essencial. Estou muito ansiosa, estou muito nervosa. Se eu consigo inalar uma lavanda e isso tudo organiza, a gente consegue mudar a resposta fisiológica. Qual é a primeira resposta fisiológica de um estado ansioso? Nossa pressão muda. A gente vai ter uma conversinha com uma das nossas colegas aqui que estão online para falar sobre isso no final. Eu tenho inúmeros casos para confirmar, inúmeros casos para compartilhar com vocês de pessoas que conheceram a lavanda e mudaram a questão da hipertensão. Porque não era só. A gente sabe que tem diabetes emocional, a gente sabe que a hipertensão normalmente é provocada e depois vira uma situação crônica. E com essa cronicidade, a medicina moderna não sabe lidar. Ela só sabe te dar um remédio para cuidar do sintoma. São poucos, existem, graças a Deus, mas são poucos os médicos que começam a investigar a causa daquele seu momento. Na minha crise, inclusive, eu tive a sorte de encontrar um cardiologista que ouvia o meu relato e depois falou assim, eu vou pedir os exames só para confirmar, mas eu tenho certeza que tudo isso aconteceu por uma ansiedade. Graças a Deus ele estava certo. Então, com a ajuda dos óleos essenciais, eu consegui não precisar tomar remédio para controlar a pressão. Não tinha nada a ver com a fisiologia, né, com o meu corpo. Tinha muito mais a ver com os impulsos que eu estava mandando do meu emocional para o meu corpo físico. Muito bem. E por que funciona melhor, gente, a gente usar recursos naturais? Porque nós somos seres orgânicos, nossa conformação é muito parecida com as plantas, por exemplo. Então, o nosso organismo ele não se sente invadido quando ele usa uma substância natural, da mesma forma que ele sente, que ele recusa, que ele às vezes apresenta um efeito colateral, como é com um efeito sintético. É a velha história da chave da fechadura, que o Robert Serran, que é um dos pioneiros da aromaterapia moderna, descreve tão bem. Né? Se a doença é uma porta, o medicamento é uma marreta, que sai arrebentando tudo para resolver. E o óleo essencial é exatamente a chave naquela fechadura. É poético, mas é bem verdade, viu? É assim que a gente trabalha quando fala em imunologia. É preciso que haja a enzima correta para resolver, para fazer um movimento numa célula. É muito legal a gente entender essa parte, que a gente pode se beneficiar por ser uma substância muito natural. E as plantas desenvolvem essa atividade exatamente para a sua proteção. Elas não precisam dela para sobreviver, elas são o que chama de metabólito secundário. Não é o que ela precisa para se desenvolver, mas é para se proteger, para se comunicar com o meio ambiente. Então, a maioria das plantas da onde são extraídos óleos essenciais vão trazer para a gente, elas são plantas que às vezes viveram
por exemplo, num deserto, numa situação bastante inadequada, precisaram daquele socorro para sobreviver. E a energia que elas nos trazem, né, como seres de energia, como nós também somos, é uma energia de nos trazer essa mesma inspiração, essa mesma proteção. E é por isso que usar óleo essencial acaba refletindo no nosso corpo físico, porque a gente absorve toda essa proteção. Bom, vamos lá. Vou falar hoje de um óleo, na verdade de um mix, uma mistura de óleos essenciais muito especial, que é o OnGuard. Quem me segue lá no Instagram vai perceber que a semana inteira eu vou falar sobre ele. Amanhã a gente encerra essa série, porque o OnGuard é um presente da doTERRA para nós. Um mix é exatamente uma mistura, e aqui a gente tem na tela os componentes do óleo do blend mix OnGuard. A gente tem a laranja, a gente tem o eucalipto, o alecrim, o cravo e a canela. Todos esses ingredientes têm a sua própria energia, a sua própria atuação na parte de antiviral, na parte de nos trazer melhoras na respiração, melhoras em todo o nosso complexo para diminuir as inflamações. Então, quando eles são reunidos, vários óleos num determinado mix, tudo que é feito ali é potencializado, é aumentado a quantidade de efeito dele. Então, quem conhece o aroma do OnGuard não tem dúvida, né? Ele é energizante, ele é revigorante, ajuda a purificar o ar. Eu gosto muito quando podia fazer aquelas nossos maravilhosos encontros ao vivo, eu sempre, pessoais, né, assim, de pertinho, eu sempre tinha o meu difusor com o OnGuard, porque ele deixa a gente muito alegre, muito desperto. O aroma é canforado, é amadeirado, é muito acolhedor, muito gostoso mesmo. E como a gente está fazendo um treinamento de produto, algumas informações aqui a gente pode passar indicando o uso deles para uma situação mais especial. Vocês não encontram isso, por exemplo, quando a gente fala no Instagram, no Facebook, exatamente por aquilo que eu já expliquei. Não estamos aqui para receitar remédio, estamos aqui para explicar que esses blends, essas misturas, são óleos que vão dar suporte à nossa capacidade natural do organismo de se manter saudável, de voltar para o equilíbrio, porque toda doença é considerada um desequilíbrio. Então, se eu consigo dar ao meu corpo não só a liberdade, a me ver livre do sintoma, mas também de me reorganizar, eu estou anos-luz na frente, estou inclusive evitando que esse sintoma volte a se repetir. E a gente tem muitos históricos disso, de pessoas que, por exemplo, tinham uma enxaqueca repetitiva, absurda, dores de cabeça, sem explicação, todos os exames feitos, não era nada. E a gente vai ver, é uma questão mais emocional. Então, a lavanda pode ajudar. Se é uma dor mesmo, que é alguma situação física, você pode usar um hortelã-pimenta, que vai te ajudar, vai dar uma sensação de refrescar, de tirar aquela pressão. Então, tudo isso é feito de uma forma natural. Não é pensando em trabalhar como remédio, é trabalhar com aquela pessoa que apresenta um sintoma. O OnGuard ele é conhecido como o óleo da proteção. Que proteção é essa que a gente está falando? É a proteção ambiental, é a proteção pessoal, é a proteção energética. A gente já vai ver, eu tenho um caso super interessante para contar para vocês. Essas letrinhas A, T e S, eu já falei, mas é bom sempre a gente reprisar. O A é do uso aromático, então se você usa ele num colarzinho, se você usa ele num difusor, você está aproveitando. O uso tópico, ele é um dos óleos que fazem parte daquela técnica Aroma Touch, que é maravilhosa, que a gente usa 8 óleos essenciais na coluna e nos pés. Ele pode ser usado internamente, é esse izinho. Aqui no Brasil, a doTERRA tem a liberação desse mix, porque todos os óleos que o compõem são óleos individualmente também liberados para ingestão. E como ele tem cravo e canela,
O S significa que se for usado por uma pessoa com a pele mais sensível, por exemplo, um bebê, um idoso, alguém que por alguma situação, a gente gosta muito de lembrar da grávida, e esteja com a pele mais sensível, então que ele seja usado num óleo carreador, tá? Para que a pele não sofra nenhum tipo de possibilidade de irritação. Então, aqui a gente divide em físico e emocional. O que o On Guard pode nos ajudar na parte física? Bom, ele é um blend de proteção, tá? Então, a gente pode trabalhar fazendo, espalhando. Eu usei muito. Agora a gente não está recebendo mais visita, mas houve uma época aqui que a gente precisava, tinha que ter algumas pessoas em casa. Então, o que aconteceu? A gente ligava 2 difusores pela casa para espalhar o On Guard e fazer essa proteção do ambiente, porque os óleos que compõem ele são, principalmente o cravo, a canela e o alecrim, então, na verdade todos eles, a laranja, eles têm capacidade antiviral, então eles podem nos ajudar a impedir a proliferação. Eles são ótimos para serem usados como sanitizantes. A gente tem até aqui no Brasil o blendzinho que vem num spray para você usar, ao invés de usar o álcool, que às vezes o uso é tão excessivo que a gente começa a ter a pele, né, ressecada, as mãos ressecadas. Ele é uma ótima escolha, porque você pode usar ele direto nas mãos para fazer a limpeza das mãos. E para fortalecer o sistema imunológico, tá? Então, na ingestão, ele vai trabalhar sistematicamente ajudando as suas células a se protegerem contra a invasão. Por exemplo, a gente está enfrentando a pandemia de um vírus. Vírus não tem tratamento, só os sintomas que ele causa. Se a sua célula está bem fortalecida, ela consegue ou impedir que o vírus se prolifere, ou até mesmo, se for o caso de ser infectado, que ele seja rapidamente dominado e que os seus sintomas sejam pequenos. Então, ele pode ser tomado, o gosto dele é delicioso, mas é forte, tem pessoas que não gostam, então a gente pode colocar numa cápsula, colocar 2 ou 3 gotinhas para ter um aumento da imunidade. De uma maneira geral, independente de uma virose ou não, ele vai auxiliar nas nossas defesas naturais, antioxidantes, um organismo, né, livre dos antioxidantes, é um organismo mais ativo, que trabalha melhor. Então, vai estar nos protegendo contra essas ameaças de agentes externos e auxiliar nas funções respiratórias. Então, aqui, quando a gente começa a ter uma sensação de que está gripando, a gente nem espera gripar, está gripando, existe uma receitinha que a gente chama de Flum, que leva 5 óleos essenciais. É o frankincense, que é o olíbano, o limão, o On Guard, o orégano e a melaleuca. É uma bombazinha de imunidade. Isso chega a levantar a gente 15 minutos depois que você toma, o efeito já é percebido. Você estava lá, caidão, você melhora a sua disposição. No lado emocional, ele é todo ligado à questão energética. Dá uma olhada no que está aí na tela. Ele protege e sela a nossa aura. Existem outros nomes, né, para o nosso campo de energia, a maioria das pessoas chama de aura, que esse campo de energia é suscetível a melhorar, engrossar, nos proteger de verdade, ou criar alguns buracos causados geralmente por nós mesmos, que entrem outras energias que vão, quem nunca teve, né, entrar ou encontrar uma pessoa e receber aquela carga que parece que vai te derrubar. Então, ele também ajuda a bloquear energias negativas ao redor, aliviando a sensação de estar sendo atacado emocionalmente, diminuir a tendência de ceder às pressões do grupo. Então, eu vou contar o caso que é muito interessante. Uma pessoa pediu à minha sócia, a Gisele, se ela não tinha nenhuma dica para ajudar a melhorar o ambiente da sala dela. Ela tem uma loja comercial, né? E só estava entrando gente esquisita. Essa é a descrição da pessoa. E a Gisele imediatamente pensou, tá, a gente pode fazer um spray de ambiente à base do On Guard. Explicou as funções dele, exatamente o que a gente está conversando agora. E a pessoa deu um retorno positivo, impressionante, dizendo que, olha, tudo mudou depois que ele começou a colocar aquele spray na loja dele. E aí a gente também começa a pensar, quem será que mudou?
As pessoas que vinham com a energia negativa, que pararam de vir, ou aquela pessoa começou a se proteger mais, né? Diminuiu aquela sensação dela de que os outros estavam atacando. Seja como for, é um ganho, né? A gente, com as nossas energias restauradas, com as nossas energias garantidas, a gente está sempre muito mais saudável. Não se sente, como as emoções abordadas aqui, não se sente assediado, desprotegido, vulnerável, nem suscetível às pressões do grupo. Eu adoro contar essa história quando eu falo do OnGuard, porque foi, assim, fantástico o retorno que a gente teve. Aqui, a gente tem dicas de uso mesmo direto, né? Para o que eu uso para uma afta? Acabei de sugerir isso, de aplicar num rapazinho, num jovenzinho, que estava com 2 aftas enormes, e achei até que ele não ia gostar muito, porque ele arde um pouquinho, mas melhorou tão bem, aliviou tanto a dor, cicatrizou tão rápido, que ele aceitou uma segunda aplicação, mesmo tendo ardido, mesmo tendo doído, né, Brian? Depois o Brian vai me ouvir e vai saber que eu estou falando dele. De verdade, porque é incrível como ele trabalha essa questão da boca, né? Abscessos orais, aftas, ele trabalha com candidíase na boca, né? Aqueles sapinhos que a gente às vezes tem, que criança que às vezes, né, mexe com coisas muito, muito sujas, né? Por mais que a gente consiga controlar, tá sempre colocando alguma coisa, porque ele tem poderes, e aí sim, gente, é a hora da gente falar que existem pesquisas feitas em laboratórios que pegam as bactérias, que pegam os fungos e fazem experimentos lá na plaquinha, né, a gente chama de in vitro, não é vivo, não é pegando peças, pegando células, pegando conjuntos de células e verificando ali o controle que eles fazem. Então, o OnGuard, os componentes dele são considerados antibacterianos, antifúngicos, antivirais ou antiviroses, combatem a candidíase, ajudam a gente a ficar mais dispostos. Cravo e canela, né, são termogênicos, eles aumentam o metabolismo do nosso corpo, com isso nos dão mais disposição, então vão aliviar sintomas de fadiga crônica, de gripes, de infecções, né, vão ser úteis na limpeza e purificação. A gente ainda não tem no Brasil, mas eu espero que não demore a chegar o produto OnGuard em formas de grandes produtos de limpeza livres de química, super naturais, para que a gente tenha possibilidade de cuidar do nosso ambiente, não só para manter a limpeza e o cheirinho maravilhoso que ele traz, mas principalmente por purificar, por evitar a proliferação de vírus e bactérias. Então, como é que a gente pode usar? Se eu estou pensando em dar um impulso no meu sistema imunológico, eu posso usar nas cápsulas de gelatina 2 a 3 gotinhas. Se eu gosto do gostinho dele, eu posso colocar direto na água, lembrando que ele é um pouquinho ardido. Eu estou aqui com o meu, que é um outro tipo que eu falei hoje, inclusive no Instagram, é o Beadlets, são mini cápsulazinhas de óleo essencial, são cápsulas douradas. Não sei se a gente vai conseguir ver, tá? Tá aqui na minha mão umas cápsulazinhas douradas. E a gente pode morder essas cápsulas, elas dissolvem na boca, são deliciosas. E a gente vai estar trabalhando pelo sistema imunológico. Um lanche saudável, a sugestão aqui, é a gente mergulhar maçãs numa água geladinha e colocar algumas gotas. Gente, fica maravilhoso. E você pode também colocar isso num detergente natural que você queira fazer com vinagre, muita gente usa vinagre, e colocar umas gotas do OnGuard para potencializar esses efeitos, ok? Então, a gente já falou, já fiz a apresentação que eu queria, eu vou abrir para a gente conversar, para tirar algumas dúvidas, mas desde já fica a pergunta que eu sempre faço, né? Que vida você quer mudar? Se você tem na resposta que você quer mudar a sua vida, o convite é esse, viva de uma maneira que o seu estilo de vida seja saudável. A gente não faz milagres com nada, nenhum remédio, nenhum óleo essencial, se a gente não cuidar da alimentação, do exercício, do sono, das nossas emoções, né? Então, é preciso que a gente se olhe por inteiro.
Se a sua proposta é mudar a vida de outras pessoas, e a gente sempre faz isso quando conhece os óleos essenciais, a gente vira meio que louco de ter uma sugestão de óleo essencial para todo mundo, faz o que eu estou fazendo aqui, estuda um pouquinho e comece a compartilhar. Quando falar dos óleos, fale pela sua própria experiência. E para aqueles que estão chegando, buscando mudar o seu futuro, provavelmente você encontrou uma coisa que não esperava. Uma possibilidade até de você ter uma renda extra através do compartilhamento dos óleos essenciais. Você pode construir uma oportunidade de negócio, tá bom? E a gente conversa isso num outro momento. Deixa eu interromper, então,